de Adão. Deus tinha dado uma única ordem a Adão, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. Meditemos agora em Gênesis 3:6, que diz: E viu a mulher que aquela árvore ela era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Agora analisemos os seguintes questionamentos. Os primeiros humanos eram livres para escolher? Certamente que sim, pois eram dotados de aptidões morais, sendo capazes de optar pelo que seria melhor para si. E naquele ambiente apenas uma coisa não seria conveniente tocar, e eles optaram pela única coisa que a eles era proibida. Deliberaram assim dar ouvidos a Satanás em detrimento da ordem expressa por Deus. É evidente que o mal não estava no fruto, mas apenas na desobediência. Eles atentaram contra a autoridade de Deus e fizeram associação com as trevas. Teria Deus preparado uma pegadinha para o homem, colocando o fruto proibido no centro do jardim apenas para ver a queda do homem? Certamente que não. Como dissemos anteriormente, o homem foi formado em um ser moralmente capaz com semelhanças divinas. Adão era capaz de considerar previamente que consequências teria se optasse pela desobediência. Deus queria apenas uma adoração espontânea do homem, como aliás é assim até hoje. O Pai quer que o adoremos de forma livre, com gratidão, sem nenhuma imposição. Eva foi motivada a comer do fruto por uma mentira ou por uma meia-verdade? A astuta serpente usou a meia-verdade. A meia-verdade também leva a uma mentira, pois a mentira é um aspecto do diabo, pois ele rouba, mata e destrói, bem diferente de Deus, que só traz a vida abundante. Um espírito de engano pode vir com palavras muito eloquentes e convincentes para difundir o mal. Analisemos o texto de Gênesis 2, 16 e 17. Satanás falou a Eva: certamente que não morrereis. Essa primeira parte de Satanás foi uma mentira. E ele continuou: e Deus sabe que no dia em que comerdes, vossos olhos serão abertos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa segunda parte é a verdade, inclusive está bem expresso e claro em Gênesis 3:22. Confira. Adão morreu logo ou Deus protelou a sua morte, dando-lhes longos 930 anos? Ele morreu logo sim, pois a palavra de Deus jamais pode falhar. Quando Deus falou, certamente morrerás, teve o seguinte sentido: se comeres, morrendo morrerás. Ou seja, o homem sofreria duas mortes, a espiritual e a física. Em consequência, a primeira morte de Adão e Eva foi a morte espiritual, que ocorreu logo após experimentarem do fruto. E a segunda morte foi a física, que para o homem ocorreu com 930 anos. A perda da justiça. Ele deixou-se envolver com a natureza de Satanás, perdendo as suas garantias eternas em Deus. A consciência de pecado substituiu o estado de inocência, e o homem viu-se que estava desnudado da justiça em Deus. O homem quis logo prover para si uma justiça própria, cozendo folhas de figueira para cobrir sua nudez, sendo recusada logo por Deus, que logo sacrificou um animal inocente e com a pele cobriu a nudez do homem. O homem, a partir desse momento, passou a ter uma cobertura divina provisória através do sangue de animais. A graça de Deus entrou logo em ação. Deus nunca perderia o homem de vista e providenciou dar-lhe
sua justiça contínua, transitória, através do sacrifício de animais, cuja oferta sacrificial já apontava para o sacrifício de Jesus. Esse ato de justiça transitório perdoava a ofensa, mas não era capaz de mudar a natureza contaminada do homem. Em Hebreus 10:4 está escrito: é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. As suas muitas repetições por si só já denunciava sua imperfeição e duraria até que chegasse a redenção perfeita, e que seria promulgado não mais com animais, mas através de um homem perfeito. A saída da presença. Deus impediu assim que o homem em pecado continuasse a comer da árvore da vida, pois se assim continuasse a proceder, o pecado se eternizaria no homem e ele ficaria para sempre longe de Deus. O jardim do Éden representava a presença contínua de Deus para o homem, para com o homem. Deus providenciou a retirada do homem do jardim até que uma redenção completa pudesse restabelecer a reconciliação dele com o Criador. A justiça de Deus hoje após a redenção. O assunto justiça de Deus, por ser um tema central da Bíblia, traz esclarecimento sobre a obra redentora de Cristo e como o homem pode usufruir vivendo nessa nova realidade como filho de Deus. Ter uma visão errada ou mesmo incompleta, sem considerar a finalização profética da antiga aliança e até mesmo considerando elementos apenas iniciais, até dentro da nova aliança, pode se levar a uma visão deturpada da graça gloriosa em Cristo. Vemos mesmo que as promessas entregues à igreja pelo próprio Cristo foi só cabalmente firmadas somente nas epístolas, principalmente em Efésios. O apóstolo Paulo orou enfaticamente pelos Efésios e, é claro, por nós. Veja esta oração na versão amplificada de Efésios 1,17. Pois eu sempre oro para o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que Ele possa conceder a vocês um espírito de sabedoria e revelação, de percepção dos mistérios e segredos, no profundo e íntimo conhecimento dEle. Quando buscamos em oração intensa esse entendimento baseado apenas no pleno conhecimento de Cristo, o Espírito Santo abre a nossa mente para compreendermos a profundidade da revelação que está na palavra, que vai se revelando no nosso espírito, e os nossos olhos espirituais vão sendo abertos para enxergarmos todos os benefícios que a redenção trouxe para o homem. Mas temos que respeitar a autoridade que a palavra exerce sobre qualquer autoridade humana. E às vezes precisamos abortar os sofismas errados ensinados pela religião ao longo dos séculos, que subtraem a revelação plena da palavra. Você pode conferir isso em 2 Coríntios 10, 4-5. Precisamos buscar esse espírito de sabedoria e revelação no profundo conhecimento de Cristo. Isto não é sabedoria humana, mas é algo que só encontramos quando nos aprofundamos na nossa intimidade com Ele e nos submetemos completamente à sua vontade. Viver em Cristo é muito mais que obedecer dogmas, mas é anular o nosso viver para que Ele viva dentro de nós. É reconhecer que nele fomos feitos justiça de Deus. Como está escrito em 2 Coríntios 5, 21, até aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos sua justiça. E é tão somente por causa da justiça de Jesus em nós é que podemos estar no centro da sua vontade, podemos desfrutar de uma vida íntima com o Espírito Santo, resultando numa obediência interior. É claro que o resultado dessa intimidade
interior logo aparece também no caráter do homem regenerado. Na antiga lei, ou em qualquer princípio de legalização pelo homem, a obediência é sempre baseada na justiça própria, isto é, na lei do esforço próprio, que não pode justificar o homem, pois pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito em Efésios 2:8. A lei do esforço próprio resulta apenas numa obediência aparente, sem fundamento, numa verdadeira justiça de Deus. Quando o homem confia muito na sua justiça própria, tende a se colocar como juiz, olha mais para a fraqueza do irmão, escondendo as suas próprias fraquezas. A reconquista de Jesus. Deus enviou seu segundo filho ao mundo, nas palavras do apóstolo Paulo, o segundo Adão, para resgatar tudo que o primeiro Adão entregou a Satanás. Por isso Jesus Cristo veio e resgatou todo o direito da justiça de Deus perdida pelo primeiro homem. Fomos recriados em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo agora é novo. Conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17. A primeira providência da redenção em Cristo foi o resgate da filiação perdida. A remoção da natureza satânica do homem faz ele agora ser possuído pela natureza divina. Isto abre-lhe o caminho para uma percepção grande na esfera espiritual, o que proporciona ao homem viver uma vida abundante aqui e agora. Como diz o apóstolo Paulo, podemos agora reinar em vida. E hoje, na condição de recriado em Cristo, quando pecamos, readquirimos a natureza de Satanás? Não, nunca no homem habitarão duas naturezas, será uma ou outra, ou a de Deus ou a de Satanás. Os recriados em Cristo recebem logo, ao renascerem no Espírito, a recuperação da natureza divina. A velha natureza morreu com a velha criatura, nunca mais serão possuídos pela natureza satânica. Jesus anulou o efeito do pecado para todos e providenciou uma redenção perfeita antes que existíssemos. Ele anulou o efeito da morte pelo pecado e já não morremos mais no nosso espírito. Romanos 8,3 diz: porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus matou a morte na cruz. Já em Colossenses 2,14 está escrito bem assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Os renascidos em Cristo têm hoje o perdão contínuo, artifício providenciado pelo agora sumo sacerdote Jesus. Jesus sabe que enquanto vivermos aqui, seremos imperfeitos, e como nosso sumo sacerdote leva as nossas causas diante de Deus, através de seu sangue, que é capaz de perdoar e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João 1,9. O objetivo do perdão é sempre remover de nós a consciência de pecado e nos manter conscientes que somos sempre nele a justiça de Deus e que temos sempre o caminho aberto para chegarmos ao trono da graça. Shalom Adonai.